Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui no estúdio do Grupo Educacional Uninter e hoje nós temos aqui uma entrevista especial dentro de um programa que o Grupo Uninter está desenvolvendo, que é um programa de formação continuada. Nesse evento que está sendo realizado aqui em Curitiba, nós tivemos o prazer de contar também com a presença de um ilustre convidado que vai participar do evento e que nos deu a honra de estarmos aqui em nossos estúdios para trocarmos ideias, falarmos sobre assuntos importantes inerentes à educação. Eu falo de professor Eliel Marcos Fernandes, aqui ao meu lado. Olá, professor, tudo bem? Bem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Professor Eliel Marcos Fernandes, ele é secretário de Educação do município de Águas de Lindóia, uma belíssima cidade, um ponto turístico de São Paulo. Ele tem uma gestão considerada uma gestão modelo de gestão educacional, frente à sua pasta lá na Secretaria de Educação do município. E a gente quer ouvir dele exatamente quais são os segredos de tudo isso, dessa performance, enfim, nos falar um pouquinho sobre esse plano de ações o chamado PAR, né? Plano de Ações do MEC, de articulações do MEC, e que eu acho que interessa a todos vocês. Mas vamos então ao assunto. Primeiro, professor, prazer em tê-lo aqui. Olá, muito prazer. Nós já falamos em outra oportunidade, né, em outros eventos, então é um prazer revê-lo também aqui em Curitiba. Foi bem de viagem, tranquilo? Muito bem, graças a Deus. O prazer é todo nosso estar aqui mais uma vez participando aí dos eventos do Grupo Uninter, né? Para nós é uma satisfação muito grande e uma honra muito grande também para o município estar aqui representando o município de Águas de Lindóia. Legal. Nós estamos aqui falando de um tema chamado formação continuada, que é o tema do evento que o Grupo Uninter está desenvolvendo. Eu queria que você nos falasse um pouquinho da sua experiência e da importância da formação continuada numa gestão democrática e eficiente de um município como Águas de Lindóia. Muito bem. A gestão continuada ela é muito importante para o desenvolvimento intelectual dos alunos, né? Se trata da preparação, né, dos docentes para que posteriormente possam transferir conhecimento aos discentes. Para tanto, no ano de 2014, nós tivemos aí uma formação continuada muito diferente das anteriores, né? Nós pedimos ali que os docentes desenvolvessem uma pesquisa científica para que posteriormente pudesse apresentar para a rede municipal. Então, foi um trabalho distinto dos demais municípios, né? Eu acredito que é a nível nacional e que houve um grande sucesso. Foi um sucesso assim, expressivo no que tange aos trabalhos desenvolvidos durante esse período de 10 meses, né, do ano de 2014. E quando chegou no período dos nossos docentes escolherem o tema, cada um escolheu um tema, desde a educação infantil, né, até o Fundamental 2, onde se desenvolveu vários temas, que falou sobre a matemática, o português, alguns falaram sobre o bullying, né, que é um tema atual, inclusive tem aí uma legislação específica que trata sobre o bullying, né, que é um fato que tem tirado o sossego de muitos alunos na rede nacional de ensino. E esse é um dos temas que muito chamou a nossa atenção, porque os docentes, antes de transformar esse projeto na escrita, foi feita pesquisa de campo, pesquisaram entre os alunos, entre a comunidade, né? Como se conheciam o bullying, como era tratado o bullying. E foi um sistema assim muito interessante, porque depois que concluíram, foi feita a apresentação aos alunos, né, explicando o que é o bullying, e posteriormente eles transformaram essa pesquisa num projeto científico. E no final do ano, toda a equipe foi separada por equipe, Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, eles fizeram a apresentação para a rede municipal de ensino. Então foi assim um sucesso tremendo. A princípio, quando nós lançamos esse trabalho para ser desenvolvido junto com os docentes, houve uma refutação expressiva, porque tudo que é novo
traz um pouco de receio, traz um pouco de medo, né? Tira um pouco a tranquilidade. Mas com o desenvolvimento do dia após dia, eles desenvolvendo as pesquisas, os trabalhos, eles foram cada vez mais aderindo à ideia e o projeto. E quando concluído, assim, foi um sucesso assim que contagiou todos os docentes da rede. Aí nós fizemos lá um sorteio de vários brindes, né? Inclusive de viagem, alguns patrocínios, inclusive da Uninter, né? Então foi um grande sucesso. E para esse ano, nós deixamos à disposição dos docentes para eles escolherem o tema, desenvolver o trabalho da forma que eles entendessem, se vai ser exposição informativa ou se vai ser através de avaliação no final do ano, né? Então eles já estão trabalhando, né? Mas estão estudando, porque lá na rede nós temos o HTPC, que são 2 horas por semana de estudo coletivo, né? Então nesse estudo cada um faz um trabalho que precisa ser desenvolvido na unidade, né? De repente tem um aluno que precisa trabalhar de uma forma distinta dos demais, né? Então ali eles vão estudando o que a escola necessita, o que a escola precisa, o que o aluno precisa para ter um bom desenvolvimento intelectual, né? Então sai deles. Tudo que eles passam para a gente, saindo deles a gente vai planejar, trabalhar para poder atendê-los. E isso foi um sucesso muito grande. Eu acredito que foi o primeiro município a desenvolver esse belo trabalho. E os professores, eles têm muita bagagem, têm muito conhecimento. E esse trabalho nós desenvolvemos especificamente para recolher, para valorizar e para descobrir o talento que esses professores têm, né? Porque muitos deles têm conhecimento, têm gabarito, possuem um cabidal de conhecimento, mas se a gente não provocar ele demonstrar o conhecimento que ele tem, ele não mostra, ele é difícil extrair do professor. Então, através desse projeto, motiva o professor e traz novidade para a rede, né? E da teoria para a prática, né? Você fez todo um trabalho de estudo científico, de campo, de pesquisa, etc. Já se passou algum tempo. Você percebeu as diferenças? Você tem um feedback dos resultados de tudo isso? Como é que foi esse resultado? Então, as aulas iniciaram faz aproximadamente 15 dias, né? O trabalho foi desenvolvido ano passado para a prática iniciar esse ano. Certo. Então, eu acredito que para o segundo semestre eu já vou ter uma ideia Mais de como real, sobre o bullying eu já tive conhecimento que já houve uma redução expressiva do bullying nas unidades, né, escolares. Porque após o conhecimento dos demais professores e ao passar aos discentes, assim, houve uma redução bem expressiva no que tange a provocação de aluno, esses fatos que é tratado especificamente como bullying com os alunos, né? Então houve assim uma redução muito grande. Na própria unidade, onde os professores desenvolveram esse trabalho, houve uma redução expressiva. Então já tivemos aí, com relação a esse tema, bons resultados. Mas falando em novidades, em novos projetos, eu soube que você, através de um projeto do professor José Pacheco, lá da Escola da Ponte, em Portugal, mais precisamente em Porto, pegando esse modelo do professor José Pacheco, você passou a adotar isso em Águas de Lindóia, né? Que é a questão da escola integral. Exatamente. Qual foi essa experiência e que informações você pode nos dar sobre aliás, é uma tendência, né, da escola integral, né? Integral, exatamente. Como é que está a sua experiência lá em Águas de Lindóia? Então, meados de 2013, nós recebemos um convite para comparecer numa residência de um colega, e nesse dia estaria ali o professor José Pacheco. E ele falou assim: olha, Eliel, nós sabemos que a educação só vai mudar quando realmente mudarmos algumas regras do sistema de ensino. E eu visitei o município de Porto e eu conheci a escola da Ponte, do professor José Pacheco. E nós já conhecido no meio escolar, no meio dos docentes, essa famosa escola.
Aí ele falou, você quer participar da reunião para tentar implantar no município? Eu falei, eu vou sim, vamos participar. E nesse dia teve vários municípios que estiveram participando dessa reunião. E o José Pacheco fez a apresentação, explicou de como é desenvolvido o trabalho na Escola da Ponte, que foi ele que iniciou esse trabalho em Portugal, especificamente no município de Porto. E ele trouxe para alguns municípios aqui do Brasil, né? E houve grande repercussão no trabalho nesse projeto dele. E eu falei, nossa, nós vamos aceitar. Eu reuni os diretores, né? Posteriormente nós reunimos com os professores e estudamos, passamos a estudar o ano de 2013 e 2014 o projeto, capacitando os professores nesse projeto. Mas foi 2 unidades só, começamos com 2 unidades, uma de 250 alunos e outra com 100 alunos. E nesse ínterim os professores passaram a estudar, a entender como funciona a Escola da Ponte. Então passou 2014 inteirinho, 2013, 2014, fazendo os estudos, as pesquisas, capacitando, participando de reuniões com o professor Pacheco. E nesse ano nós implantamos o sistema na rede municipal. Até porque em junho do ano passado foi aprovado o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação prevê que até 2020, 50% das unidades de ensino dos municípios deverão estar em tempo integral. E já pensando, né, nesse sistema, na legislação em si, nós planejamos, porque não é um sistema caro, né, não exige muito recurso do município. E daí esse ano nós já implantamos o sistema no município. Os professores estão trabalhando muito porque exige muito, o atendimento ele é individualizado. Né? O professor ele tem que saber do desenvolvimento intelectual de cada aluno, porque ele vai ser professor de todos, não vai ser de uma sala específica. Né? Não tem seriação. Né? Essas são as diferenças. Essas são as diferenças. Quais são o as aluno... principais, para a gente entender mais, eu sou neófito nesse assunto, quais são as principais diferenças do parcial para o integral? Quais são os pontos mais importantes? A diferença do sistema tradicional é que o aluno não fica um atrás do outro, né? É feito em círculo. Se ele quiser estudar debaixo da árvore, ele vai, só que ele tem que cumprir um cronograma de trabalho. Tem a mandala lá, que é o sistema que é o projeto que é utilizado lá. Lá, por exemplo, ele escolhe o tema, vamos supor, tubarão. Aí o professor vai ter que desenvolver um projeto para ele, que vai ter que incluir história, geografia, matemática, português, inglês, tudo voltado no tema tubarão. Então, isso instiga o aluno, motiva o aluno a estudar. Sim. Tem uma aluna lá, ontem nós estávamos conversando, ela gosta de astronomia. Mas 4ª série não tem astronomia, não tem como incluir. Então, o professor desenvolveu um projeto para ela, para estudar, envolvendo astronomia. Então, assim, instiga o aluno a estudar mais, a pesquisar, ensina autonomia, ensina ele a ser autônomo, responsável, né? Solidário com os demais, porque se ele está numa roda de alunos e ali o aluno que está ao lado dele está estudando, por exemplo, os 2 estão estudando matemática, o que tem dificuldade, ele pode perguntar para aquele que sabe mais, né? E se ele não sabe, aí chama o tutor, que lá nós tratamos agora nesse sistema, o professor, ele é tratado como tutor. Então, é um sistema inovador, houve assim uma repercussão muito grande, muitos professores ficaram preocupados, será que vai dar certo, será que não vai? Os pais ficam preocupados porque o aluno vai fazer o que ele quer? Não, ele não vai fazer o que ele quer, né? Ele tem um cronograma, ele tem que seguir. Por exemplo, se ele concluir o cronograma dele, ele pode partir para outra atividade, por exemplo, música, arte, né? Para aula de arte, educação física, mas ele tem que cumprir. E nesse sistema, o aluno que ele tem mais facilidade para aprender, ele avança. O que tem dificuldade para aprender, ele vai ter um atendimento especial, porque o professor ele vai saber quem pode desenvolver mais, né? O que sabe mais, ele não precisa esperar aquele que sabe menos, porque no método tradicional, o que sabe mais não pode avançar, né? Tem que esperar o outro, né? Tem que esperar o coletivo. Então é um sistema inovador. Alguns pais ficaram muito preocupados, né?
queriam até tirar os alunos, os filhos da escola, continuar no método tradicional, mas os professores estão preparados, né, para fazer o trabalho de persuasão, né, explicar como que é realmente o sistema. E eu sei que essa semana nós já concluímos, já está indo para 15 dias de trabalho e já estamos colhendo os frutos, porque o aluno que tem um pouco de dificuldade, os docentes já presenciaram que ele já está avançando bem, porque ele está lá, ele vai pesquisar o que ele quer, ele vai estudar o que ele quer, só que desde que ele conclua o cronograma para a idade dele, né? Ele tem que estudar, não vai ficar fora das matérias que são exigidas pela legislação, né? É cumprido rigorosamente o que está na legislação. A supervisão de ensino tem acompanhado diariamente os desenvolvimentos dos trabalhos, né? Então, o aluno está muito bem amparado. Ele entra às 8 da manhã e sai às 17 horas. Então, chega em casa já cansado, né? Não tem tempo para ir para a rua. Alguns chegam já com material motivado, que continua em casa estudando, né? Porque ali ele tem só pesquisa, né? Ele vai só pesquisar. E graças a Deus, os docentes estão contentes com o trabalho. Tem dado muito trabalho, porque multiplica o trabalho do professor, né? Porque o professor tem que pesquisar muito, né? O professor que ele está acostumado a trabalhar só com português, individualizado, né? Exatamente. Porque se ele é tutor de uma turma, ele vai ter que entender de português, de inglês, de matemática, de geografia, de história. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. Então, e aí se ele tem essa dificuldade de passar essa informação para o aluno, aí ele chama o especialista. Aí vem o especialista e conclui o trabalho que ele não conseguiu. Mas esse é um trabalho assim, espetacular. Agora, você nos disse que não custa muito, né? A minha preocupação quando eu ouço você falar de um sistema bem mais eficiente na questão para o aluno, para a eficiência do aprendizado efetivo, me parece, assim, no primeiro momento, que a gente pensa num custo maior, né? Afinal, ele vai estar mais tempo na escola, exatamente. Tem as questões de refeições e tudo mais, não custa mais o orçamento... Vai aumentar um pouquinho na refeição. Só, porque eu não vou ter salas. Porque se eu for trabalhar com o método tradicional, eu vou ter que ter professor de história, de geografia, de matemática, né, para cumprir aqueles horários, né, especificamente naquela sala. E várias salas terão que ter os seus professores, os especialistas, né, nós chamamos. Agora, com esse sistema, eu não preciso aumentar o quadro de professores, né? Se eu tenho 200 alunos lá, eu posso dividir em um grupo de 10 e 2 professores podem cuidar, pode trabalhar como tutor dessa equipe de 10, de 20, de 30, de 40 alunos e a qualidade não cai. Você sabe que nós somos aqui proprietários de um sistema de ensino muito eficiente, famoso, exatamente, de excelente qualidade. O que vai mudar aqui para quem hoje oferece esse tipo de sistema? Vai ter que se adaptar a essa nova realidade? O que muda? Não vai mudar, porque o aluno vai precisar do material pedagógico. Né? O professor, por exemplo, nós somos parceiros aí da Uninter. A Uninter oferece um material muito bom, tanto que já tivemos resultados no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação, que é o IDEB, em 2013, que foi divulgado o resultado, tivemos aí 2 pontos de elevação, né? Você reputa isso ao sistema Uninter também como sistema um grande, foi um grande parceiro, grande parceiro, o sistema que influenciou Uninter, muito no resultado? Exatamente. Que bom a gente ouvir isso de você. O material pedagógico da Uninter influenciou muito no resultado, né? Só que não vai mudar nada, porque o aluno vai continuar precisando do livro, certo? Porque ele vai precisar da pesquisa, né? Então, se ele tem um material com ele não vai precisar sair do lugar dele para ir em outro lugar pesquisar. Então, o material continua, né? O que vai diferenciar é que o professor também vai precisar continuar com as capacitações, certo, que a Uninter oferece, que são muito boas também, né? Então, não vai diferenciar, o material não vai diferenciar quase que nada. O que muda, me parece, aqui nesse Nós vamos precisar demais. O que muda aqui parece que é muito mais a questão da formação mesmo,
da informação, da capacitação, exatamente. do convencimento, da motivação, essas coisas que é. transcendem ao orçamento, né? Exatamente. E que precisam estar dentro de uma gestão bem feita, né? Exato. Porque hoje, com o período que nós estamos vivendo, a captação de recursos está reduzindo cada vez mais, né? O governo federal está passando por uma crise muito grande, né? E anos após anos os recursos vêm reduzindo. E o município tem que se preparar. O município tem que se preparar porque tem que se planejar, né? Conter despesas aonde precisa conter, né? Mas não esquecendo das prioridades. E a prioridade é a qualidade de ensino, né? É isso aí. Pode ter a contenção de despesas, mas não pode reduzir a qualidade. A qualidade tem que manter. Elião, a gente sabe muito bem que há muito tempo as verbas para os municípios dependiam muito de articulações políticas, influências. Parece que isso está mudando um pouco, né? Eu queria que você nos falasse dessa mudança radical e importantíssima para pequenos municípios, que é criar um novo modelo. Isso já vem há algum tempo sendo implantado e parece que agora as prefeituras estão começando a entender melhor. Mas ele é baseado numa gestão, que é o PAR, né? O PAR. O Plano de Ações Articuladas do MEC. Exatamente. Como é que funciona o PAR e qual o impacto disso na educação, principalmente para municípios pequenos, Nossa, né? o Plano de Ações Articuladas, que foi desenvolvido pelo programa, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, no ano de 2007, ele aproximou, o governo federal aproximou dos estados e dos municípios. Porque antes de 2007, os municípios, eles conseguiam melhorar a infraestrutura da educação através de emenda parlamentar, né? E os municípios menos influentes ficavam para trás. Então, em 2007, através do programa do Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, o MEC, o Ministério da Educação, desenvolveu um sistema integrado de finanças e orçamento que chama CIMEC, que está inserido o Plano de Ações Articuladas, que é o PAR, né? Então é um sistema muito importante, que eu acredito que foi um avanço expressivo para a educação básica aqui no nosso país. Porque ele é o seguinte, o governo ele disponibiliza o sistema, os municípios eles fazem um diagnóstico da educação em si, no que tange a formação dos docentes, construção de creches, reforma e ampliação de escolas. Então, esse sistema, ele pede para que o gestor o alimente, trazendo informação do sistema de ensino, né? Trazendo informação com relação ao número a demanda de creche, de alunos de creche, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2. Então, é um sistema, para quem inicia, parece ser complexo. O gestor pensa que não vai dar conta de alimentar esse sistema, mas se alimentar direitinho, recebe tudo que o governo disponibiliza. Por exemplo, lá em Águas de Lindóia, nós alimentamos o sistema. É um sistema, ele é muito grande, demora 6 meses se for para uma pessoa alimentar esse sistema. Então nós montamos lá uma equipe local com aproximadamente 34 professores, incluindo diretor de escola, escriturário, secretário de escola, motorista. Nós envolvemos a rede, fizemos um diagnóstico da rede e passamos a alimentar esse sistema. Em 30 dias o nosso sistema estava alimentado. Antes do prazo, antes de concluir o prazo final, já estava alimentado. Então, o governo, quando aí vai para análise, né? Uhum. Depois de alimentado, vai para análise para o MEC verificar como que está a situação da educação no município. E nós fomos contemplados com uma creche para 70 alunos de tempo integral ou 140 em 2 turnos. Uhum. Né? Uma creche. Já foi aprovado a construção, já foi aprovado, né? O dinheiro já foi empenhado no valor de R$828 mil, né? Recebemos 2 ônibus, um para 50 alunos e outro para 36 alunos, com plataforma elevatória para transporte de deficiente físico. Necessidades especiais? Necessidades especiais, exatamente, esse é um novo termo. E um outro ônibus
com equipamentos, ele é preparado, é 4x4 que fala, né? Que pode utilizar nas estradas de terra. Recebemos 2 ônibus, no valor de R$ 424 mil. E estamos aí preparados também para receber R$ 216 mil para aquisição de carteiras e cadeiras para todas as salas, desde as creches até o Fundamental 2. Então, esse sistema, quando as pessoas, os outros gestores falavam do sistema PAR, eu fiquei preocupado, porque eu nunca havia pesquisado, nunca estudei, nunca tive uma preparação para alimentar esse sistema. Posteriormente, que a nossa assessoria jurídica nos ajudou um pouco a alimentar o sistema, a preparar para alimentar o sistema. E depois que concluiu o alimento do sistema em si, nós ficamos lá ansiosos, né? Eu falei, vamos ver, será que nós vamos receber alguma coisa? Ficamos preocupados. Aí, de repente, através do sistema já apareceu lá. Aprovado. Aí veio lá a creche, os ônibus, mobília para as escolas. Então, o bom gestor, se ele sabe que o governo federal, o governo estadual disponibiliza material para a infraestrutura, ele não precisa usar os 25% dele nisso, né? Porque se eu usar o meu recurso para construir creche, eu estou sendo um mau gestor, porque o governo federal ele disponibiliza a creche, o governo estadual disponibiliza a creche. Por que eu vou construir creche com o meu recurso? Então, eu tenho que planejar corretamente, né? Eu tenho que planejar com muita eficiência o dinheiro público, né? E dar prioridades para outros setores. Então, o que nós fizemos? Além desses 2 ônibus do governo federal, nós fomos contemplados com mais 3 ônibus do governo estadual, porque ele acompanha também, porque tem o par estadual, certo, né? Ele acompanha por lá, né? E além desses 3 ônibus do governo estadual, nós fomos contemplados com mais uma creche do governo estadual, também para 70 alunos. Então, nós já vamos iniciar a licitação da creche estadual, posteriormente da creche federal, né? Então, praticamente, nós vamos zerar a fila de espera da creche de 0 a 3 anos, dos alunos de 0 a 3 anos. Né? Fantástico. Então, que não faz uma boa gestão, né? É questão de gestão mesmo, gestão mesmo. Gestão, o né? gestor, Eficiência, né? Exatamente. O gestor ele tem que pesquisar, pesquisar a legislação, portarias, as resoluções que são emitidas pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação, pelo governo federal. Nós temos que estar atento, atualizado. E alimentar o sistema. Porque não tem prazo. Medo de alimentar, né? Exatamente. E no prazo, evidentemente. Eu ouvi um técnico do MEC dizendo que 40% dos municípios perdem o prazo para alimentar o sistema. Imagina. Aí com isso ele perde ônibus, ele perde creche, ele perde construção de escola. Compromete a gestão dele. Compromete total, a gestão. O dinheiro que ele poderia utilizar em outro setor da educação, ele tem que utilizar. E esses outros setores que você fala, pode ser também producente? Melhorar a remuneração? Você tem essa autonomia? Melhorar a remuneração do teu docente? O nosso prefeito, ele é um prefeito que tem uma visão muito ampla e uma delas é a educação. Como é o nome dele? Vamos citar o prefeito aqui. Antônio Nogueira. Ele está sendo um bom prefeito. Um abraço, prefeito, para Águas de Lindóia. Um grande abraço. Parabéns pela sua gestão e pelo seu secretário que está aqui conosco. Ele está sendo um bom gestor, né? O prefeito Antônio Nogueira. Então, ele fala, olha aí, verifica certinho isso, que o governo federal e estadual está disponibilizando e o dinheiro dos 25%, se a gente puder implantar na folha de pagamento, nós vamos colocar na folha de pagamento. No ano de 2013, os docentes tiveram 12,5% de aumento. Né? Então, foi assim, mais do que a média nacional. Então, a gente vê agora, porque essas greves às vezes acontecem aí, como está acontecendo aqui em Curitiba, nós temos um problema seríssimo aqui dos docentes, né? Eu vejo que existe algumas saídas, né? Tem. E eu estou aqui lembrando de uma época atrás que o senador Cristóvão Buarque nos falava muito sobre esse processo de gestão e que ele também achava que o governo federal poderia também, além de infraestrutura, colaborar na remuneração do docente, né? Ter a responsabilidade. Exatamente. Isso já está sendo estudado? Então, nós recebemos lá
uma quantia do Fundeb. Por exemplo, o nosso município, ele recebeu em 2014 9 milhões. Só que houve uma redução muito expressiva, porque o governo federal, para incentivar a indústria automobilística, ele deu a isenção do IPI. E isso afetou a educação. Caramba! Porque não os sabia. impostos arrecadados, parte vai para a educação. Então, se o governo federal ele dá isenção para desenvolver o outro setor, afeta a educação. Ele tira da educação. Isso não aparece, ele não é publicado isso, né? Ele não publica. Por exemplo, o nosso município, em 2014, era para receber aproximadamente 14 milhões. Nós recebemos 9 milhões. Isso afeta, hein? Isso afeta. Então, o dinheiro que eu ia disponibilizar para valorizar mais os profissionais de educação, aquisição de veículos, treinar os motoristas, os secretários, escriturários, melhorar a qualificação do profissional, da educação em si, em geral, nós tivemos que colocar na folha de pagamento. Porque o governo federal ele arrecada muito, mas repassa muito pouco para os municípios e para os estados. E isso os municípios e os estados têm sofrido muito. Por exemplo, o nosso município que não tem indústria, nós vivemos do turismo, nós não temos outras fontes de arrecadação. Nós não temos. É só do turismo. Né? Então, nós dependemos muito do governo federal e do governo estadual. Né? E o governo federal, o governo estadual fica com uma parcela da arrecadação, por exemplo, do IPVA. O governo federal fica com o IR, né? E entre outros impostos arrecadados. Então, o município fica com uma parcela muito pequena. E isso para trabalhar, para o prefeito trabalhar, desenvolver um bom trabalho, fica muito difícil. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu alguma. Para mim está bem respondida. Eu ia te fazer, já na minha pauta aqui, uma pergunta que qual o segredo de uma boa gestão, por onde passa, né, uma boa gestão? Você já me respondeu algumas questões, principalmente eu estou percebendo que é voltado a essa questão do par mesmo, né, de alimentar bem o sistema, de ser eficiente nessa alimentação, nos seus prazos. Então, mas eu queria que você nos desse um pouquinho mais de informação para quem está nos ouvindo e quem precisa receber essa informação através de uma experiência exitosa como a sua, lá em Águas de Lindóia. Quais os segredos? Se você tivesse que dizer, olha, você é secretário do município, prefeito, hoje, pela tua experiência, pela tua bagagem, pelos resultados positivos que você vem obtendo, nos dá um pouco dessa linha de pensamento e dessa tua experiência. Bom, o segredo é o planejamento, né? É o planejamento. O gestor, quando ele assume uma secretaria de educação, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um levantamento de como está a educação, com relação à infraestrutura, a parte pedagógica, a formação, né? E a partir daí, planejar, dar as prioridades, né? Verificar aonde está precisando mais de uma alteração, de uma mudança, de um investimento mais pesado. O segredo está no planejamento. O município, quando ele planeja, ele faz o que quer, mas tem que ser muito bem planejado, né? Até porque quando o prefeito ele assume, o primeiro ano de gestão, ele não pode fazer nada, porque ele tem que concluir o que o gestor anterior deixou para fazer, né? Então, ele tem 3 anos para trabalhar. Então, o gestor, quando ele assume a secretaria, ele tem que trabalhar muito bem com a equipe dele, tem que ter uma equipe muito boa, muito bem orientada, muito bem instruída, para desenvolver uma gestão de eficiência. Porque, por exemplo, o PAR é um sistema que tem que ser alimentado. Eu sempre digo para os nossos técnicos, destes bom dia ao PAR hoje, porque a gente não sabe o que foi lançado lá, né? E se tem uma novidade lá, e se tem uma pergunta que o prazo é de 24 horas para responder. Então, o PAR, ele tem que receber bom dia, boa tarde e boa noite. Porque é um sistema que exige muito do gestor, né? Então, o segredo é alimentar o PAR e ficar atento para os programas que o governo disponibiliza, né, no PAR. Muitos perdem,
Muitos perdem o prazo e... Léo, eu sei que você lá no teu município tem uma das excelente nota do IDEP, né? Exatamente. Que fatores você pode evidenciar? Evidentemente, você já falou do sistema de ensino, que isso tem influenciado bastante, o sistema de ensino tem contribuído, mas que fatores você poderia elencar, né, que deram a você essa nota, eu diria uma nota excelente, né? Excelente, Porque você está no 2 ponto, qual é a Nós estamos tua... lá hoje aproximadamente no fundamental, os anos iniciais 5.9, 5.8 e os anos finais 5.6 mais ou menos. E a nota máxima? A nota máxima é 6. 6. Né? Então você está a gente está margeando a nota máxima. Uma das nossas unidades, ela estava projetada para atingir a nota 6 em 2017 e ela atingiu em 2013. Parabéns. Então, Parabéns. nós estamos assim bem, os nossos docentes estão de parabéns, sabe? A equipe pedagógica da Diretoria de Educação do município de Águas de Lindóia tem trabalhado muito. É uma equipe que está vestiu a camisa, uma equipe comprometida, sabe? Os nossos diretores, os coordenadores pedagógicos, os assistentes técnicos pedagógicos, os coordenadores pedagógicos, tutores agora, os tutores, né? Também os escriturários, os secretários de escolas, o servente, os cozinheiros, né? Os motoristas, tudo isso influencia no desenvolvimento do aluno, né? O motorista que ele transporta o aluno com tranquilidade, passa essa tranquilidade para o aluno chega na escola bem, chega apto a aprender. O que disponibiliza, o que coloca para ele estudar, ele estuda, porque ele tem uma boa alimentação. Nós temos lá uma equipe de nutricionistas que trabalham diariamente, né? Recentemente nós recebemos a visita do Conselho Regional de Nutrição e de 36 municípios que compõem a região de Campinas, aproximadamente 36 municípios, nós estamos em primeiro lugar. Então a nossa alimentação é de qualidade, transporte de qualidade, né? A nossa frota é própria, né? Cada motorista tem o seu veículo, cada motorista cuida do seu veículo, fazem a manutenção preventiva, né? Os nossos ônibus não têm um risco, não tem um amassado, é totalmente limpo. Os alunos sabem que quando adentram no ônibus tem que usar o cinto, o lixo é no lixo. Então, se você for visitar hoje a nossa frota de transporte escolar, você vai ver que estão praticamente zero, né? Nós temos veículo lá no ano 2010, o mais velho do ano de 2005, salvo engano. Nós temos aproximadamente 22 ônibus, praticamente zero, tudo zero. Que bom ver isso aí. Foi assim. Bom que se todos os municípios do Brasil fossem assim, né? Os motoristas, lá o ônibus não quebra, o ônibus lá não bate. Para você ter ideia, o ano passado, o prefeito editou um decreto para contenção de despesa, justamente por conta da redução do repasse do governo federal. E nós fizemos lá, nós passamos para os motoristas que nós tínhamos que economizar um pouco. E ao fechar o ano, nós fizemos um levantamento, nós economizamos quase R$100 mil só de combustível. Então, você vê que os nossos funcionários, os nossos motoristas são comprometidos com o trabalho. Isso é importante. E cuidam muito bem dos alunos. Isso Nós temos também monitor de transporte escolar. Cada ônibus tem 2 monitores para acompanhar o aluno na entrada do ônibus, na saída, da escola para o ônibus, do ônibus para a escola. Nossos alunos estão muito bem amparados. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui quase encerrando essa nossa entrevista de hoje com o professor Eliel Marcos Fernandes. Ele é secretário municipal de Águas de Lindóia, nota quase máxima, eu diria máxima do IDEP, uma referência em município quando se fala em educação. Olha, eu queria lhe dar os meus sinceros parabéns em nome do Grupo Uninter, do Sistema de Ensino, convidá-lo para outras vezes estar sempre com a gente. A sua experiência nos enaltece muito e saber que Águas de Lindóia
tem essa performance. Eu gostaria muito que esses tantos 5.000 municípios no Brasil pudessem aprender um pouco com vocês lá também. Então, meus parabéns. Eu queria que você encerrasse a nossa entrevista de hoje, deixando a sua mensagem para todos os que nos assistiram até agora, e a gente faz um fechamento aqui com chave de ouro, então, na sua mensagem. Sim, a mensagem que eu deixo aos nossos telespectadores é que, principalmente aos gestores, que não desanime, né? Porque quando o gestor, quando ele assume uma secretaria, o pensamento é de desânimo, mas tem que ser perseverante, tem que ter esperança e acreditar no trabalho, né? Acreditar na equipe, né? Sempre procurar informações junto à equipe, né? Nunca fazer nada sozinho, sempre procurar sugestões de um docente, né? Até o servente. Às vezes o gestor acha que o servente não tem conhecimento, não tem experiência para passar para o gestor, mas ele tem. Ele tem informação, ele tem ideias que pode transformar a educação do município. Então é essa a mensagem que eu deixo para todos, que não desanime, embora nós estamos passando por um período de contenção de despesa quase que no país todo, né? Todos os municípios estão sofrendo por conta da redução de repasses do governo federal, mas isso não pode desanimar, porque o dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não faz tudo na educação. A educação, se ela se transforma, ela é transformada através de planejamento, de estudo e de um bom trabalho de persuasão junto com os docentes. Então é essa a mensagem que eu deixo a todos vocês. Portanto, aí muito obrigado, quero agradecer também por estar aqui participando dessa entrevista, que muito nos enaltece, porque se falar de educação hoje é algo muito especial, é algo que encanta, né? Que encanta as pessoas. Eu não sou um docente especificamente da educação básica, a minha formação é outra, eu sou bacharel em Direito, sou especialista em processo civil, a minha área é totalmente distinta, mas eu sou apaixonado pela educação e é essa mensagem que eu deixo para todos que estão nos assistindo no dia de hoje. Professor Ariel, muito obrigado. Muito obrigado, um prazer. Prazer um dia desse vou conhecer lá Águas de Lindóia. Parabéns, quero conhecer de perto todo esse trabalho importante que você vem realizando pela educação. Obrigado. Parabéns mesmo, hein? Muito obrigado. Um abraço a todos, ao prefeito lá. O Antônio Nogueira. Um grande abraço. A primeira-dama, Ana Nogueira. Né? Ana Nogueira, todos lá de Águas de Lindóia. Meu grande abraço, fraternal abraço, e fica aqui a nossa mensagem de uma amizade da nossa instituição junto à Prefeitura de Águas de Lindóia. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado. Eliel, e até a próxima.